Olá, muito boa tarde. Ele é conhecido como o padre das prisões, mas o seu nome é João Gonçalves e é o coordenador nacional da Pastoral Penitenciária. A sua missão despertou o interesse da Inês e da Daniela Leitão, que a retratam agora num documentário que chama a atenção para aqueles que, privados de liberdade, não podem cair no esquecimento da sociedade. Muito boa tarde, Padre João Gonçalves. Muito obrigado por estar na nossa companhia. Por motivos imprevistos não podemos contar com a Inês e com a Daniela Leitão, autoras deste trabalho, mas temos entre nós então o protagonista deste documentário. Padre João, são 40 anos que dedica já a visitar os reclusos. Sim, é verdade. Boa tarde. Os reclusos da cadeia de Aveiro, porque é aí o meu trabalho direto com as prisões, embora depois tenha outro trabalho com as prisões a nível nacional, em nome da Conferência Episcopal, e por aí passo e por aí vou conhecer. Mas é realmente ali onde há mais de 40 anos vou todas as semanas, mais que uma vez por semana, para atender, para conversar e para também rezar com os nossos irmãos reclusos e recuperar neles o sentido da esperança e da vida. E depois, a dada altura, surgiu-lhe esta proposta, a vinda da Inês e da Daniela Leitão, que quiseram fazer um documentário sobre a sua missão. Esta proposta deste documentário, que nunca imaginei que isso pudesse acontecer, veio exatamente quando eu soube, numa entrevista pela rádio, que elas tinham ido ao Papa oferecer também um trabalho que elas tinham feito num bairro pobre da cidade, com o título de que há muita coisa que a Igreja faz e não é conhecida. E eu lembrei-me de repente, cá está, a Igreja faz algumas coisas das prisões, que também não é conhecido, telefonei-lhes. E elas logo disseram que sim, vieram conversar comigo. Eu estava longe de imaginar que pudéssemos chegar a isto. Imaginava que pudesse ser um trabalho qualquer e que pudesse também ser conhecido ou dar a conhecer o muito trabalho que se faz nas prisões. E foi assim, fui eu que as provoquei efetivamente. Depois entrei nesta roda onde parou e acabou com este documentário. Vai ser agora apresentado proximamente. A grande virtude é realmente difundir, dar a conhecer o silêncio daqueles que estão efetivamente remetidos ao silêncio, não é? Estão privados de liberdade, mas que não deixam de ser seres humanos, ainda que tenham cometido erros na sua vida, merecem oportunidades e têm um futuro pela frente, não é? Que deverá ser sempre uma página em branco. Se nós pudéssemos dizer que nós, a Pastoral Penitenciária, quer padres, quer leigos, visitadores, somos um bocado a voz de quem não tem voz. Nós temos microfones, nós temos púlpitos, nós temos a rua para poder falar, eles não têm. Portanto, nós somos a sua voz, silenciosa ou silenciada muitas vezes, porque nem sempre tem essa possibilidade, para dizer, não é só o que se passa nas cadeias, isso é o menos, embora seja muito importante, mas aquilo que de facto pode ser o seu futuro. Essa é que é a grande interpelação. Se aquilo que os levou à cadeia, portanto, aquilo que podemos dizer que foi a prevenção porventura mal feita na vida deles, é depois a reinserção, que se não houver um jogo bem coordenado de todas as forças, não só as forças políticas, sociais, mas das comunidades eclesiais ou não, as comunidades laborais, tudo isso, enfim, os empregadores, se não houver aqui uma ação conjugada, e para isso a nossa voz tem que se fazer ouvir, porque há muita gente que está muito adormecida em relação a esta vertente da sociedade, que são as pessoas presas. Neste momento nós temos, penso eu, o maior número de sempre de presos nas nossas cadeias, ultrapassa 14 mil, é muita gente. E, portanto, e o número é crescente, embora há meses em que sim, que não, mas de facto é crescente tendencialmente. Então são muitas pessoas que depois voltam para a sociedade. Nós não temos em Portugal, ainda bem, nem prisão perpétua, não é? Nem pena de morte, graças a Deus. E, portanto, são pessoas que entram na cadeia para regressar à sociedade, ao seu local, da família, da sua freguesia, do seu trabalho. E se estas pessoas não são agarradas, podem reincidir facilmente. Muitas vezes, quando se quer melhorar situações sociais, os políticos são sempre mais renitentes à mudança, mas quando se mobiliza a opinião pública, as políticas mudam. Esta é uma situação em que é particularmente difícil mobilizar a opinião pública, quando em causa estão os detidos, não é? Há logo uma condenação generalizada em que a opinião pública tenta esquecer e remeter ao silêncio. Há, de facto, uma atitude quase primária da parte das nossas populações, que é uma atitude vingativa. Sabemos de alguém que cometeu um crime e nós logo lavramos uma sentença, condenamos a pessoa, o que é muito mau. E a pessoa sabe que foi condenada pela comunidade. O jornal, a notícia, a televisão chega às nossas cadeias. E isso provoca muitas vezes neles uma atitude
também de alguma revolta e de algum pesar em relação à sociedade, que nem sempre os compreende e os julga facilmente. Mas não estou a falar só dos presos ditos pobres, falo também dos outros, em que de facto a sociedade é muitas vezes rápida a julgar e a condenar. E nós dizemos que inclusivamente que ninguém pode ser condenado sem ser ouvido. Nós condenamos sem ouvir. Isso acontece muitas vezes, o que prejudica efetivamente o seu regresso e a sua reentrada na sociedade e no mundo laboral. Então, se nós aqui conseguirmos mobilizar o mundo laboral, os nossos empresários, os empregadores, para que possam acolher estas pessoas, é evidente que criamos neles expectativas e esperanças sólidas e não muitas vezes, porventura, até cursos ou coisas que se fazem nas prisões que não se ficam senão pela ocupação do tempo, que já não é nada pouco, não é? Ou de um diploma que também não é nada pouco, mas de pouco servirá para a sua reinserção social. Portanto, todo este trabalho que se faça para despertar na sociedade uma responsabilização por agarrar as pessoas que vão saindo das cadeias, penso que isso faz muito bem. Há uma regra de ouro que tem seguido ao longo destes 40 anos, em que trabalha com as pessoas detidas, que é não lhes perguntar porque é que eles estão. Não é? Procura respeitar esta... Sabe que eu penso que todos os meus colegas farão isso. Eu digo porque as pessoas perguntam se eu sei o que é que eles fizeram, que crime cometeram. Porque eu acho que, para mim, não tem muita importância. A importância, para mim, é estar diante de alguém que sofre. A quem eu vou, de algum modo, revelar e dizer que Deus te ama, apesar de tudo, independentemente do crime que a pessoa cometeu. O saber o crime pode, em algumas circunstâncias, condicionar-me ou condicioná-lo a ele. Se ele quiser dizer num contexto de conversa, de diálogo, e muitas vezes acontece, eu dizer que a quase totalidade acontece, que as pessoas acabam por dizer, enfim, o ilícito que cometeram. Mas muitas vezes ainda não. Eu lido, de modo geral, com pessoas que estão ainda em situação de preventivos, não é? Portanto, não se sabe ainda, não foram julgados. Há ali algumas coisas que se mantêm, algumas até mesmo no próprio silêncio e no segredo de justiça. Portanto, também não lhes convém. Se bem que eles sabem o que me dizem a mim, fica no sigilo completo. Mas realmente não pergunto. E faço isso pelo grande respeito que a pessoa me merece. Ela ficará muito mais à vontade, sabendo que eu estou a falar com alguém a quem respeito, sem mais. Vai-lhes falar de Deus, que é alguém com quem elas estão frequentemente zangadas, não é? Às vezes zangam-se com Deus. Também nós às vezes pomos algumas interrogações na nossa vida, como é normal. Porque é que nos aconteceu, não é? A nossa fé é sempre de interrogações, é de certezas, mas também de dúvidas. E quando se está numa situação de sofrimento, as pessoas perguntam porquê a mim, porquê e eu, porquê isto. Mas eu gosto de lhes dizer que não lhes vou levar Deus. Falo de Deus, evidentemente. Deus está lá, Deus está preso nos presos. Esse é um dos títulos de um livro que Deus está preso nos presos, Deus está preso. E fazer-lhes perceber que quando eu chego lá, Deus já lá está. Deus está neles. Não está só na sala, não está só na camarata, não está só na cela, mas está neles. Deus está. E apenas o fazer despertar, ter porventura alguma poeira que não os faz ver claramente que Deus está ali, isso sim, essa é a nossa tarefa. Fazer descobrir que Deus é o grande amigo, que está sempre, com quem sempre podem conversar. Sobretudo é um Deus que perdoa. Não um Deus justiceiro, está com a espada para logo cair em cima da... Eles são muito sensíveis a esta questão do perdão. Muito sensíveis. Aliás, gosto também de dizer que para muitos dos nossos presos é importantíssimo saberem, por exemplo, que estão perdoados. Perdoados por Deus e perdoados pela pessoa a quem ofenderam. Muitos deles me vêm exatamente com essa questão. Será que Deus me perdoa? E depois gostam também da outra dimensão. Tomaria eu ter a oportunidade de pedir perdão. É a justiça restaurativa, que naturalmente exige aqui um mediador que possa fazer a aproximação entre a pessoa que ofendeu e a pessoa que é ofendida. E quando isso acontece, para eles é o início da cura, do otimismo e da esperança para a vida. Estamos aqui a falar de uma missão que tem levado, tem caracterizado a sua vida, que é o de restaurar vidas, colar alguns cacos, não é? Que às vezes o destino vai provocando, mas tantas vezes por excesso de população nos serviços prisionais, nem sempre é possível, nem sempre o Estado, nestas instituições penitenciárias, acaba por criar um bom ambiente para restaurar ao fim e ao cabo estas vidas e devolvê-las saudáveis à sociedade. Disse bem. E só sublinhar que, de facto, o excesso de presos
muitas vezes retira condições de habitabilidade capazes e até às vezes... Dignidade também. Dignidade, salubridade, etc. Essas coisas que é muita gente e as condições nem sempre melhoram com o número de pessoas que cresce, pelo contrário. Mas é também o trabalho que na cadeia se faz, nas prisões se faz, para que a pessoa possa ser recuperada. Diz a própria lei, não é? Que o que se pretende com a prisão, uma das pretensões, a primeira, é que a pessoa possa reabilitar-se e possa voltar à sociedade sem cometer crimes. E tudo quanto se faz na cadeia devia ser neste sentido. Nós, inclusive, costumamos dizer que o trabalho de reinserção devia começar no dia em que a pessoa é presa. Nesse dia devia começar-se a fazer um trabalho de reinserção social. Porque ela entra na cadeia, mas entra para sair. Tarde ou cedo entra para sair. Devia começar-se um trabalho de reinserção social. O que nem sempre acontece, porque também, de facto, nem sempre os serviços prisionais, portanto, públicos do Estado, têm as condições necessárias, ou de pessoal, ou até de oficinas, ou o que seja, para que a pessoa possa, efetivamente, começar a planear o seu futuro e possa ser preparada. Primeiro, psicologicamente, refazer a sua própria pessoa, como disse nessa expressão interessante, muitas vezes consertar os cacos partidos. Eu, às vezes, uso essa expressão de um vaso partido, Deus pode fazer uma belíssima peça de porcelana, da mais fina porcelana. E é isso que nós temos também que pôr no preso, esse sentido da esperança, mas depois não pode ser só a esperança que ele possa recriar em si. São também as circunstâncias envolventes, seja dos serviços penitenciários, seja da sociedade em geral, para que, de facto, tudo quanto ele possa sonhar, e possa desejar e possa querer de verdadeiro e de justo e daquilo que ele tem direito, que é reinserir-se na sociedade, possa ter correspondência efetiva. Então, estamos a falar do seu caso pessoal, de um trabalho que faz no estabelecimento prisional da cidade de Aveiro, mas é coordenador nacional também desta presença da Igreja nos estabelecimentos prisionais. Nas outras dioceses, tudo está estruturado, digamos assim. Isto vive muito também do trabalho dos voluntários, não é? Nas diversas comunidades cristãs. Há muita gente que dá do seu tempo para ir onde ninguém quer ir, não é? Todas as cadeias em Portugal têm uma pessoa nomeada pelo Bispo diocesano para ser o coordenador, digamos, da pastoral penitenciária e de poder responder às necessidades, às exigências, àquilo que o recluso possa querer. A assistência espiritual religiosa está garantida em todas as cadeias por uma pessoa que o Bispo nomeia. Pode ser um padre ou não. Na maior parte dos casos é um padre, em alguns casos não é. Mas tem à sua volta, de facto, colaboradores, voluntários, visitadores, que com ele programam e devem programar não só ações celebrativas, mas outras ações de formação de maneira mais generalizada. Não só da ocupação dos tempos, como também já é uma coisa muito boa, ajudar a ocupar os tempos, mas também que possa recriar neles habilitações para que possam voltar para a sociedade com algumas habilitações. E isso, de facto, é uma das preocupações grandes nossas, também como coordenadores, na minha como coordenador nacional, mas também de cada coordenador em cada diocese. Por isso nós estamos a dizer que cada diocese possa criar uma vertente na pastoral social da sua diocese, uma vertente pode ser um departamento autónomo ou não, de pastoral penitenciária, mas que faça manter viva esta preocupação e esta responsabilidade pelos presos e por aqueles que vão ser ex-presos, e também pela prevenção da criminalidade, e pelos familiares dos presos, e pela vítima dos crimes. Quer dizer, há aqui uma panóplia de questões que se põe à pastoral penitenciária que deve envolver toda a gente. Por isso, quando nós insistimos que as dioceses devem organizar-se nesse sentido, e algumas já estão a organizar-se, isto leva tempo, não é? A base de uma pastoral penitenciária bem organizada, mais bem organizada, provém do ano 2000, com a Carta do Papa São João Paulo II, quando foi, como ele chamou, o jubileu dos cárceres. A partir dessa carta se fez um trabalho fantástico de pastoralistas, de teólogos, para aplicar aquilo, uma verdadeira pastoral penitenciária, que nós dividimos em 3 áreas, que é a área jurídica, a área social, a área religiosa. Portanto, tudo isto envolvido também nos três pontos e os 3 aspectos da prevenção, da prisão e da reinserção, dá-nos aqui um trabalho fantástico onde muita gente pode ser envolvida. Como é que tem sido o relacionamento com as autoridades públicas, estatais, também na facilidade e na forma como a Igreja vai desenvolvendo esta sua presença, este seu trabalho junto dos reclusos? As questões põem-se do lado dos presos, dizendo as pessoas detidas têm direito à assistência espiritual e religiosa da sua própria religião. E, portanto, o Estado tem de criar condições para que
estas exigências dos presos, estas necessidades dos presos, este direito dos presos, possa ter resposta, seja da Igreja Católica, seja de qualquer outra religião. Há um decreto-lei, o 252, que vem regulamentar a concordata, mas que também traz algumas pitadas, digamos assim, da Lei da Liberdade Religiosa para abrir esse decreto-lei, 252, a todas as religiões. Portanto, o nosso acesso às prisões está facilitado, está previsto por lei. Claro que depois as condições, ou do número de guardas, ou dos horários, seja dos guardas, seja dos próprios reclusos, nem sempre facilita, mas esse direito está garantido. E, portanto, sendo as coisas programadas com o diretor do estabelecimento, programadas atempadamente, com tempos, com horas, etc., esse processo facilita-se na medida em que todos sabemos, sabe o Governo, sabe a Direção-Geral, sabem os guardas, sabem os diretores dos estabelecimentos prisionais, que nós vamos responder a um direito dos presos. Não vamos por direito nosso, digamos assim, mas vamos responder a um direito que os presos têm, que é de serem assistidos espiritual e religiosamente. Estamos a falar da pastoral penitenciária e de um trabalho que não se desenvolve apenas dentro dos muros da prisão. Tal e qual. É um trabalho que depois continua, como dizia, quando o preso sai cá para fora. E há aqui também, da parte da Igreja, cuidados no sentido de apoiar de alguma forma estas pessoas que saem. E há casos de sucesso até. Sim, há casos de sucesso, a Igreja está atenta, não só a Igreja, há empresários atentos, há empregadores atentos, há empregadores que têm surgido espontaneamente, até já a propósito deste trabalho agora do documentário, já me têm telefonado, olha que eu quero colaborar, e ainda ontem, precisamente, um empresário, grande empresário, me telefonou e quer também colaborar, quer também abrir processos para poder recuperar e reinserir algumas pessoas que saiam da cadeia. Agora, as nossas comunidades, provavelmente paroquiais, muitas vezes com a desculpa, e peço desculpa pelo termo, mas com a desculpa de não termos presos da nossa paróquia, muitas vezes não fazem nada, ou da nossa diocese, mas quando a gente faz recordar, afinal está presa uma pessoa da nossa comunidade, não dão conta, não estão atentos. E se alguém anda na borda do crime, nem sempre há um trabalho de reabilitação, de fazer com que aquela pessoa, porventura, saia desses caminhos, possa ser recuperada e inserida na sociedade. Quando sai é pior, porque vem já com a marca, e essa marca é terrível, não é? Porque aquela pessoa é um ex-recluso. E esta expressão que nós usamos é dramática, porque dificilmente se tira esse título. E era bom que começássemos a usar outra expressão, também não sei bem qual, mas quando uma pessoa está no hospital e sai do hospital, não dizemos um ex-doente, porque é que devemos dizer um ex-recluso. Fica essa marca que é quase indelével, o que é pena, porque isso dificulta a sua reinserção social. E as paróquias, e falo das paróquias, falo em nome da Igreja e pela Igreja, deviam estar muito mais despertas para isto. Nem sempre estão, de facto, para acolher quem sai da prisão, para acolher as famílias dos presos, para tentar responder a dificuldades com que a família fica quando a pessoa é presa. Portanto, este gesto de simpatia, o escrever uma carta para uma pessoa que está presa. As pessoas nem imaginam o bem que faz receber uma carta de alguém, não é? E isso é tão fácil. Escreve uma carta para a cadeia, ele recebe. E isto faz com que a pessoa não esteja esquecida. Lembro alguns casos, por exemplo, de pessoas que cometeram crimes horríveis nas suas paróquias, no seu lugar de habitação. Até homicídios, coisas sérias. E quando se pensa que eles vão sair da cadeia daqui a um ano, aquelas pessoas vão voltar para a nossa comunidade. Fica a comunidade assustada. E a gente pergunta, o que é que vocês fizeram? Visitaram-no, por exemplo. Fizeram-se amigos. Ajudaram na recuperação, não fizemos nada. Quer dizer, e isto também, este mal volta-se contra a própria sociedade, porque nada fizeram. E isto tem que ser posto na consciência das pessoas. Nós temos que fazer, temos muito que fazer, temos que nos organizar, temos que fazer das cadeias alguma coisa que é nosso, que é da comunidade, que é da sociedade. As prisões não são do governo, não são da senhora ministra, nem são do sistema. São da sociedade, são da comunidade, como são da comunidade das escolas e dos hospitais. Portanto, temos que nos envolver muito mais, e essa era a nota que eu deixava e que deixo sempre, porque se nós não fizermos tudo o que está ao nosso alcance, as prisões continuam a ser alguma coisa que fica à margem, fica à parte, e os presos, quando voltam das cadeias, continuam a ser pessoas marcadas e muitas vezes marginalizadas, o que não pode ser. E acha que este trabalho da Inês e da Daniela Leitão podem contribuir, e está a contribuir para mudar um bocadinho o estado das coisas? Sim, porque a Inês e a Daniela, a quem presta homenagem e gratidão, estão a fazer um trabalho excelente,
E o trabalho que elas fizeram e que vai ser apresentado e vai ser publicitado vai despertar exatamente isto. Vem muito nesta linha, de facto, despertar alguém que se dedica à prisão, mas muitas mais pessoas que podem dedicar-se não só à prisão enquanto tal, mas às pessoas marcadas pelo crime, marcadas pela dor de sofrimento de terem cometido um ilícito e que as levou à prisão. Portanto, este trabalho, julgo eu e espero eu, possa ser um ótimo despertador para a sociedade portuguesa. Por vezes é preciso sermos tocados na consciência, não é? Para que pensemos realmente no drama que outros vivem. Sabe que, por exemplo, a Inês não me leva a mal que eu diga aqui, mas ela disse-me, para mim as prisões eram zero, não existiam, não fazia ideia nenhuma. E está a ver, começou a entrar, e quando digo o caso da Inês ou da Daniela, eu digo toda a gente. Muitas vezes as pessoas não se interessam pelas cadeias porque nunca ouviram falar. Certamente imagina que quando eu falo das prisões, ou numa homilia, ou num grupo de pessoas, no café, onde quer que seja, por espontaneamente estou a falar daquilo que me preocupa. Falo de prisões e dos presos. De repente, as pessoas começam a ficar interessadas. Nunca vi ninguém, ou raramente encontro alguém que fique indiferente. Às vezes, bom, é conforme o crime, ou deviam lá estar. Mas depois, na conversa, as pessoas não ligam às prisões, porque não se fala deste assunto. Não se fala, se calhar, nas homilias dos padres, dos nossos bispos. Tem que se falar muito mais. Tem que falar nas catequeses, tem que falar nos jovens. Eu tenho encontrado jovens nas nossas prisões que vieram do agrupamento dos escoteiros, que vieram do seu grupo de jovens, que vieram do seu grupo, onde estavam, do seu grupo de cantores na paróquia, de pessoas que nunca imaginavam vir para a cadeia. Portanto, fazem parte de nós. Portanto, quando nós falamos de cadeias, as pessoas abrem e interessam-se. Temos é que falar. Muito bem. São seres humanos. Muito obrigado, Padre João Gonçalves, por ter estado hoje aqui connosco. Muito obrigado, eu também. O Padre das Prisões, o documentário das irmãs Daniela e Inês Leitão, centrado na missão do Padre João Gonçalves e que dá a conhecer o trabalho da Igreja nas nossas cadeias. Lembro que a edição rádio do programa Eclésia passa mais logo, às 22h45, na Antena 1. Resta desejar uma boa tarde. Até amanhã, se Deus quiser.